Seja bem-vindo aqui em meu canal de palestras espíritas. Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, agradeço a Deus pela oportunidade. O tema do vídeo é os perigos do fanatismo religioso. A religião, pelo seu caráter transcendental, ou as religiões, foram muito mais que a política, as grandes formadoras de adeptos fanáticos. Vimos pela história do planeta o quanto fanatismo as religiões promoveram e ainda promovem. Isso se explica porque a palavra fanatismo, que vem do grego fanáticos, que vem do fanum, templo, lugar consagrado, significa aquele que era o possuído pelo Deus. O mais correto, naturalmente, é entender que o fanático se acha possuído por Deus, mas na realidade ele está muito distante de Deus. Porque o fanatismo é a cega obediência a uma ideia, servida com zelo, obstinado, até exercer violência para obrigar outros a segui-la e punir quem não está disposto a abraçá-la. A consequência imediata do fanatismo religioso é o chamado sectarismo, ou seja, a intransigência, que encarcera a liberdade de consciência, pretendendo uma liberdade dirigida, na espera do pensamento que torna o homem escravo de postulados que lhe proíbem a expansão de alma ou da alma pela ideia, pela razão. Ele tem que seguir o que o outro manda. O fanático é o contrário do bem e do entusiasmo equilibrado. Enquanto o homem do bem, ou o homem de bem, luta por uma causa justa, o fanático assume uma atitude de intolerância às ideias alheias. O homem de bem pode até morrer pela causa que defende, mas jamais o faz para aumentar o número de seguidores. O fanático, contrariamente, não recua ou não recusa meios violentos e até cruéis para os conseguir. Atentados terroristas, massacres em escolas, as guerras civis, elas devem ser sempre lembradas em reflexões como estas, aqui em que estamos falando sobre o fanatismo religioso. Pergunta-se, o que é que está por trás dessa resolução? Não é o fanatismo religioso? A religião, ela acaba produzindo fanatismo, se nós não usarmos da nossa inteligência para fazermos perguntas, indagações. Se um líder religioso faz a nossa cabeça, dizendo-nos que praticando tal ato, nós o praticaremos sem pensar nas consequências, porque nós não pensamos. E muitos colocam em prática tal ato brutal, insano, porque não pensam. Foram tomados pela ideia trazida até ele, colocada em sua mente, por um fanático, que fez com que ele acreditasse que ele tinha que obrigatoriamente agir daquela forma. Mas o fanático não pensa. O fanático age sem pensar. E os espíritas? Eles estão isentos do fanatismo? Do fanatismo terrorista, sim, com certeza. Mas do fanatismo egoístico, não. Parecem coisas diferentes, mas existem aqueles que, embora sejam espíritas, são criaturas fanáticas, não permitindo que as pessoas o contrariem. Como o fanatismo está geralmente ligado ao dogmatismo, isso é, à crença numa verdade ou num sistema de verdades absolutos, e que uma vez aceitas, não devem ser mais postas em discussão, rejeitam a discussão com outros.
É possível que o espírita possa estar sendo fanático sem o perceber, porque o espiritismo, ele foi trazido para nós pelos espíritos, sob a orientação de Jesus, sabemos bem disso. Allan Kardec é o codificador do espiritismo. Mas nós somos criaturas ainda imperfeitas, e muito embora o espiritismo seja extremamente racional e nos permite discutir todos os assuntos, ainda assim cria-se em determinadas pessoas, pela sua própria imperfeição, o fanatismo. Allan Kardec, por exemplo, no livro dos Médiuns, fala-nos dos médiuns que só querem receber um único espírito. Fala dos médiuns que não aceitam críticas em suas mensagens. Fala ainda daqueles outros que só querem pensar pela sua própria cabeça. E Kardec mesmo nos diz, em suas obras, que nós devemos, e ele mesmo, em O Livro dos Espíritos, ele utilizou-se de vários médiuns em várias partes do planeta para trazer a resposta que correspondia à pergunta que estava sendo feita. E verificou se se as respostas estavam de acordo, para que não nos trouxessem coisas que fossem erradas. Ainda Kardec nos diz que essas são as causas da obsessão, da fascinação, que é o começo de uma ideia fixa. Urge, portanto, tomarmos consciência de nossas ações. Quantas não são as vezes que queremos impor as nossas ideias ao grupo que frequentamos? Os centros espíritas, eles são comandados por espíritos encarnados, espíritos ainda imperfeitos, que têm que ter um cuidado muito grande para não tornar-se um fanático, para deixar de ouvir as opiniões das outras pessoas. E nós vemos ainda ocorrendo em centros espíritas, lamentavelmente, situações como essas. Lembremos-nos do provérbio que diz: todo excesso é prejudicial. Procuremos sempre um meio termo, como nos aconselhava o filósofo Aristóteles, que colocava a virtude no meio, ou seja, entre o excesso para mais e o excesso para menos. Ele não colocava como uma média, mas como o ponto de equilíbrio entre os excessos. Portanto, quando falamos de fanatismo, qualquer fanatismo que seja, esportivo, político, religioso, ele é extremamente danoso para todos nós, porque o fanático é aquele que não pensa, muito embora ele ache que esteja pensando, mas não. Ele está com os ouvidos tapados para qualquer outra coisa que não seja aquilo que ele está pensando. E na religião, nós vimos acontecer isso durante muitos e muitos séculos, onde o fanatismo religioso provocou guerras fraticidas, guerras terríveis, em virtude justamente de você querer impor a sua religião. Hoje, vivemos ainda em pleno século XXI, o fanatismo religioso, lamentavelmente, ocorrendo em vários países do planeta Terra, onde esse fanatismo religioso quer impor lições que tiraram de algum lugar e fizeram a leitura e o entendimento de acordo com o seu interesse. Então, proibindo-se diversas coisas para as pessoas. E o fanatismo religioso, lamentavelmente, ele atinge muito mais as mulheres do que aos próprios homens. E vemos isso acontecendo em muitos países, onde as mulheres são, em virtude do fanatismo religioso,
sempre deixadas para trás. Portanto, reflitamos sobre isso. Fanatismo é perigoso. Fanatismo causa problemas. Que sejamos criaturas de bom senso, de equilíbrio. Que sejamos criaturas que aceitem ouvir o que os outros falem ou falam, porque os outros têm o direito de falar. Posso não concordar. Por isso que a doutrina espírita, o espiritismo, tem em suas obras básicas ensinamentos nesse sentido, nos mostrando que a ninguém devemos impor o espiritismo. Se alguém me pergunta sobre o espiritismo, falarei sobre o espiritismo com muita alegria. Mas se as pessoas não me perguntarem sobre o espiritismo, nada falarei. Porque nós não procuramos adeptos para o espiritismo. Porque sabemos que naturalmente os espíritos irão um dia entender que são espíritos e que estão vivendo mais uma reencarnação. Porque é a lei de Deus, imutável. É o tempo que vai fazer com que todos nós compreendamos essa grande verdade. Era isso que eu tinha para esse vídeo. Agradeço mais uma vez a sua atenção, a sua gentileza. Peço que, se puder, se inscreva em meu canal. Compartilhe os meus vídeos também. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz.